não Tá, abre, tá? legal. Não tem problema, você vai vendo o que o pessoal está falando aí, a gente vai conversando Boa aí. noite, gente. Estamos aqui então para a gente começar a nossa conversa com o psicólogo, né, Rodrigo Monteiro. Agradeço aí a presença, viu, Rodrigo? Muito obrigada por você ter aceitado esse convite Eu de que vir agradeço falar o convite. um tema, né, tão assim, nós estamos já há 5 meses, né, dessa pandemia, sem uma possibilidade aí de um retorno para as nossas atividades. O pessoal está entrando aqui. Boa noite, Márcia, Juliana. Né? Vamos aguardando o pessoal. Nós estamos já com 13 pessoas nos acompanhando. Né? Então, o pessoal está entrando aí para Legal, acompanhar a live. o Né? pessoal gostou da ideia, então. Gostou da ideia? Muitos compartilhamentos. Nós tivemos acho que 12 ou 13 compartilhamentos. Nós tivemos mais de 100 curtidas lá, né? Que curte, dá o coraçãozinho. Então, agradeço a todo mundo aí. Vamos chegando, que daqui a pouco nós vamos começar. Boa noite, Leia, o pessoal do curso todo. Aí eu falo as meninas, né? Que a maioria dos. Minhas maioria. As meninas, né? Do curso. O pessoal vai aparecer para mim aqui ou não? Na Não, eles tela, o pessoal aparecem só aparece? para mim. Isso, Ah, tá? joia. Mas eu vou te falando aqui. A Luciane, né? Tem o pessoal de Sorocaba aqui, pessoal de São Carlos. Vai colocando as cidades aí também, gente, para a gente ir falando, Gente, né? O Camp ele tem quase 5.000 pessoas no Face, então bastante gente de fora do estado de São Paulo também, né? Boa noite, Jussiara, Sorocaba. Pessoal de Sorocaba firme aí com a gente, nós estamos preparando para o concurso. E aí, na verdade, a demanda surgiu lá de Sorocaba, né, Rodrigo? Que elas estavam bem desanimadas em relação ao estudo, essa questão do ficar em casa, né, e de cumprir realmente a quarentena. Então, nada né, mais normal, né? Nada de. É isso que a gente não pode, até para. Já que você tocou nesse assunto, a gente não pode tratar isso como uma coisa absurda, porque seria de se admirar se todo mundo, sabe, tivesse levando numa boa, todo mundo tivesse zen, sabe, não vendo problema nenhum. Aí sim eu ficaria preocupado, né? Poxa, tem alguma coisa uhum. estranha. O pessoal não está muito bem, o pessoal ainda não atentou para a gravidade da situação que a gente está vivendo. Sim. A Lígia de São Paulo. Boa noite, Lígia. Pessoal de São Paulo aqui também. Da cidade de São Paulo. Esperando o pessoal entrar. Vamos, gente. Vamos entrando aí. Vamos animar para nossa live. Daqui a pouco vai chegando, pessoal. Araraquara, também acompanhando aí. Letícia também está na preparação do curso com a gente, de Américo. A Flávia, de Sorocaba. Vamos chegando. Tem gente já compartilhando a nossa live aí, já Tá bom, tá vendo? Tá compartilhando. espalhando. Isso aí, legal. Dá um segundo, deixa eu só pegar um. Sim. Só um segundinho aí, gente, que nós já vamos começar daqui a pouquinho. Boa noite, Antônio Marcos, tudo bem? Antônio Marcos Rodrigo foi pegar alguma coisa, ele já volta. Votorantim, aqui também. São Carlos, Vivi, boa noite. Josefa, também do curso, boa noite.
Boa noite. Itapé, Ibaté, está aqui também. Pô, bacana, o pessoal está interessado mesmo, para você ver que está todo mundo um pouco É o perdido, né? estado Querendo todo, conversar. né? O estado todo aqui. A gente tem de fora também, bastante gente, né? E depois essa live vai ficar disponível aqui no Face do CAP e também vou colocar lá no YouTube do CAP, né? O canal, a gente tem quase mais de 7.000 pessoas inscritas no canal do CAP, né? A gente tem mais de 355 mil visualizações aí das aulas, né? E aí a gente, nessa live aqui inédita, eu sempre estou dando aula sobre autores e tudo mais. Até separei um para falar no final, que o pessoal, né, fica meio assim com ele, mas ele fala muito dessa questão dessa educação do futuro, né, desses momentos em que a gente precisa ter um grande remembramento, né, da comunidade, o que é viver em comunidade e tudo mais. Então, separei ele aí para o final. Rodrigo, então, se quiser começar, são 7h36 aqui no meu. Vamos lá, vamos começar. Boa noite, Hilda. Primeiramente, assim, ó, eu queria agradecer você pelo convite, a oportunidade da gente poder conversar, bater um papo. Agradecer todo mundo que você foi mencionando aí, quem vai entrar aí na sequência, por participar, né, por demonstrar interesse, né, em a gente poder fazer esse bate-papo. E eu queria começar, eu fiquei pensando como que eu poderia começar esse bate-papo. E é justamente o que eu falei para você, Adriana. Eu ficaria espantado se todo mundo tivesse levando isso numa boa, se ninguém tivesse passando por nenhum problema, nenhuma questão. Porque o que aconteceu, de fato, eu pergunto. Então, é a primeira pergunta que eu faço para todo mundo que está aqui nessa live. Por acaso alguém esperava que isso fosse acontecer? Alguém esperava que começaria 2020, nós seríamos pegos de surpresa com uma pandemia, com uma situação que obrigou uma mudança radical, tanto no estilo de vida como no modo de tudo mudou. A maneira que a gente trabalha, a maneira que a gente se relaciona, a maneira que a gente estuda, tudo, sabe? Então, uma coisa que é muito importante que eu percebi, pelo menos com as pessoas que eu tenho contato, seja pacientes, sejam amigos, eu vi muita resistência a princípio em aceitar, e é lógico, toda mudança ela sempre faz isso com a gente, essa resistência em tentar modificar o seu mundinho particular, sabe, aquele mundinho que existe aqui. Então, meu mundinho é esse, ele existe aqui dentro, eu gosto dele, não quero que ele mude, fico bravo demais quando ele muda, então não aceito, sabe, assim, não mexe no que é meu, porque eu gosto do jeito que está. Uhum. E eu percebo que essa foi a maior dificuldade das pessoas em lidar com essa questão. Porque quando você é posto diante, falando da psicologia, quando você é posto diante de uma situação nova, o que essa situação te obriga a fazer? Para tudo, sabe? Literalmente, observa, analisa essa nova situação, veja o que essa situação nova está pedindo para você, e aí você traça uma nova estratégia. E o que eu percebi desde o início? Eu lembro que eu já atendi, eu fazia atendimento online, para mim já não era uma coisa assim, absurda, porque eu já trabalhava com pacientes de fora, São Carlos, fora do Brasil, nesse modelo. Então eu já estava acostumado. No dia 15 de março, quando começou a se falar em vamos fechar, vamos isolar, os pacientes presenciais quiseram, cara, Rodrigo, e aí? Vamos fazer online que eu estou com medo de sair de casa. A maioria. Então, todo mundo acabou aderindo a esse novo modelo. Alguns pacientes não gostaram. Eu acho que eu tive 3 ou 4 pacientes que falaram, Rodrigo, deixa passar, daqui um mês, 2, vai acabar tudo isso aí, ó. Passou, a gente volta. Então, até agora, tem que voltar. E eu ouvi isso
dia após dia. Ah, vai passar. Ah, daqui a pouquinho abre tudo. Daqui a pouquinho a gente volta ao normal. Daqui a pouquinho nós vamos recuperar esse nosso normal. E aí? Essa é a pergunta que eu faço para todos vocês. Então, aqui, que normal é esse? Que normal, porque, lógico, assim, hoje eu sei que não vai dar tempo da gente abordar todas as variáveis que estão envolvidas nessa questão que a gente está vivendo, mas será que esse normal era tão bom assim? Se a gente pegar um pessoal vou falar assim, o pessoal da biologia, que trabalha com ecologia, eles já estão prevendo que novas pandemias virão nos próximos anos. Sabe aquela história aceita que dói menos? Porque a gente está, de fato, destruindo o meio ambiente, cortando árvore, e tem muita coisa. A partir do momento que você invade um ecossistema que tem um funcionamento próprio, ele funciona em equilíbrio. Você entra em contato com micro-organismos que vivem ali dentro. Ou seja, eles não fazem mal nenhum, trancados ali dentro daquele ecossistema. A partir do momento que você entra em contato, aquilo pode ser que não seja tão benéfico para nós. Pode ser que venha nos prejudicar. Então, pegando esse gancho, o que é o normal? Será que não é justamente esse normal ao qual a gente está tão apegado e que a gente se recusa a mudar, a alterar? Não é justamente esse normal que está provocando tudo isso? Esse nosso modo de vida que está causando tudo isso? E aí chega a pandemia, você percebe as pessoas em negação. Ah, não, eu quero minha vida de volta. Ah, tudo bem, já que o governo está mandando, eu vou ficar em casa quietinho um mês, mas daqui a pouco eu quero minha vida. E aí? Que vida é essa que a gente quer de volta? Trabalhando com professores, inclusive professores que são meus pacientes, eu percebi uma coisa, tanto com professores como profissionais de empresas, eu percebi uma coisa e eu achei muito interessante, e eu quero jogar essa questão para vocês, que são da área, para que vocês me ajudem a pensar nisso. O que vocês acham desse novo modelo de trabalho que a gente está vivendo, que seria o modelo híbrido? Híbrido por quê? Você pode ter, lógico, uma parte presencial, uma parte online. Eu tenho professores, já amigos, que, assim, eles estão se dedicando a produzir vídeo com animação. Eu tenho um amigo, professor de inglês, de ensino fundamental, médio, ele comprou aquele fundo para você fazer. Ele tira, ele coloca imagem, ele coloca figura, ele se coloca dentro de um filme para conseguir atrair esses alunos. Outro, profissional de empresa, atendendo um paciente, ele me falou, olha, Rodrigo, trabalha com análise de laboratório. Ele falou, eu percebi que quando eu preciso fazer coisa assim, teórica, eu preciso preencher planilha, preparar relatório, estudar um assunto novo que está acontecendo, estudar amostras, muito mais vantajoso, e eu tenho um rendimento muito maior quando eu estou em casa, no meu escritório, sentado, sabendo que ninguém vai me incomodar, ninguém vai me interromper pedindo alguma coisa. Ótimo, quando eu preciso realizar alguma análise no laboratório, eu preciso estar no laboratório, eu vou estar lá. Só que uma parte, se eu puder trabalhar remoto, meu rendimento vai ser muito maior. Esse modelo de aulas online, mesmo para criança, eu sempre fiquei com o pé atrás, porque assim, na nossa idade, eu quero fazer um curso EAD. Se eu procurei um curso, se eu estou pagando esse curso, eu vou ter disciplina, eu vou sentar para assistir às aulas, eu vou ler o conteúdo programático. Nós já temos essa disciplina. Como que você trabalha isso com criança? Que é essa dificuldade. Por outro lado, não dá para a gente fazer também um trabalho híbrido. Uma parte você vai trabalhar em casa, a criança em casa, com os pais, em outro ambiente, um outro estilo de vida. Porque esse pai também trabalha uma parte da jornada dele, ele trabalha remoto, então ele também está em casa. Você percebe que você tem um fortalecimento da família aí? Uhum. Contatos, pais que assim vira
a maioria dos pais que terceirizou o cuidado dos filhos, né, deixa de manhã o pacotinho na escola e pega o pacotinho à tarde, no fim da tarde, de banho tomado, comer só para dar uma comida e pôr na cama para dormir. No dia seguinte faz a mesma coisa. Nós sabemos que essa realidade existe. Em cidades maiores, isso é muito mais forte. Sabe? Então, será que você não teria uma outra estrutura? Aí você vai falar assim, tudo bem, Rodrigo, então vai direto ao ponto. Que você está... Onde você está querendo chegar? Onde eu estou querendo chegar é que, assim, não importa o quê. Veja, o que importa é, essa situação, ela nos impôs mudança. E por que a gente resiste tanto a aceitar essa mudança? Por que a gente não consegue parar, ao invés de ficar olhando, eu quero o meu normal de volta? Por que a gente não consegue esquecer esse normal? Calma, vamos ver o que essa nova realidade tem para oferecer. Será que tem alguma coisa de bom? Ou não, só tem porcaria? Aí sim, mas pelo menos se dê a oportunidade de observar, de tentar tirar proveito. De como que eu posso agir? Como que eu posso fazer? O que isso está me proporcionando de diferente que minha rotina antiga não me proporcionava? Todo mundo focou só na perda. Eu não posso, eu perdi isso. Eu gostava de fazer aquilo, não faço mais. Se a pandemia e o isolamento durar 5 anos, você fica 5 anos produzindo neurose, produzindo angústia, tomando Rivotril para conseguir dormir, e não tenta aceitar essa nova realidade como sendo, tipo, tudo bem, é o normal, que é o que tem para hoje. Esse é o normal. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eu queria que tivesse mudado? A princípio, não. Mas quem me garante que isso não pode ser uma coisa boa? Quem garante que não pode vir algo de bom disso? Não sei, se eu não experimentar, se eu não observar, como que eu posso? Como eu tenho tanta certeza assim que o meu normal antigo é muito melhor? Uhum. Quem está dando essa garantia para a gente? Eu não tenho garantia nenhuma. Se você perguntar para mim o que é melhor, agora eu não vou saber te responder. E duvido que alguém saiba responder. O que eu sei responder por mim. Eu tinha um esquema de vida, continuo minha vida, só que de outra forma. Continuo vivendo. Eu tenho que tentar, o máximo possível, fazer. Eu acordo, tentar fazer com que o meu dia seja um dia legal, um dia satisfatório. Conseguir chegar no final do dia e falar, poxa, que bom, estou satisfeito. Fiz o que eu me propus a fazer. Foi um dia agradável, foi um dia gostoso, dentro do possível, foi um dia gostoso. E bora lá. Amanhã a gente acorda e tenta e faz de novo. E faz de novo, sabe? Essa coisa do um dia de cada vez. Porque eu falo, só de você acordar e estar vivo já é uma glória, né? Na atual conjuntura de você acordar, estar vivo, ou então, né, acordar, estar vivo e ir para um trabalho home office que possa ser na sua casa, e isso também você já pode se sentir privilegiado, porque muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas faleceram, né? Então, só disso você já tem que se sentir privilegiado, na verdade, né, de tudo isso. Tem uma pergunta aqui, Rodrigo, da Eliane. Ela diz assim: como faço para lidar com o medo e a culpa de me sentir incapaz, de querer exigir muito de mim mesma e querer fazer tudo? Você vê que isso é legal, isso é uma excelente pergunta, porque esse medo e essa exigência, com certeza ela não produziu. Eliana? Eliane, com certeza essa característica sua você não produziu por culpa da pandemia. Com certeza essa cobrança, essa necessidade de ser perfeita, de dar conta de tudo, com certeza você já tinha essa característica. Quando vem uma situação nova, faz seu nível de ansiedade lá para cima, logo a exigência, essa autocobrança, ela ia ser muito maior. Como existe uma receita para a gente lidar com essas? Não existe uma receita, mas o que dá para a gente fazer é, por que eu vou, sabe aquela história, colocar o pé no acelerador, no freio, aliás. Nós estamos diante de uma situação que ninguém sabe muito bem.
Primeiro, ninguém conhecia esse vírus, ninguém sabia o que ele podia, de fato, provocar. Agora, recentemente, estão surgindo estudos que estão trazendo dados de efeitos, de sequelas provocadas pelo vírus, que a gente nem fazia ideia, que acha que era só ali um problema respiratório pronto, sabe? Então, tem muita coisa que a gente está aprendendo ainda sobre o vírus. Ou seja, se a gente acelerar essa coisa ele está muito ligado a essa cobrança, eu quero fazer tudo, eu quero resolver tudo hoje, tudo para ontem, está muito ligado a esse sentimento de quanto mais rápido eu fizer, quanto mais rápido nós fizermos, mais rápido a gente recupera essa normalidade. Mais rápido a gente volta, minha vida volta ao normal. Então, a gente tem em mente esse pensamento do hoje, isso é uma coisa que a gente tem que controlar muito a ansiedade, é hoje, como eu posso fazer para o meu dia de hoje? A gente tem que pensar nas 24 horas, como que eu faço para que o meu dia seja um bom dia? Para que ele seja satisfatório, para que ele seja, sabe, agradável, para que eu consiga chegar no final do dia sem aquele peso de, nossa, tô acabado, nossa, tô nervoso, me dá Rivotril, senão eu não durmo, brigando com todo mundo, brigando com o marido, brigando com a esposa, brigando com o filho, xingando o chefe no celular. Você percebe que é coisas que normalmente a gente cria. Tem uma vez o professor falou isso numa aula, um exemplo que ele citou, é como a maneira que o que muda é como a gente reage a situações que nos são impostas. Aí tem uma cena do pai sentado para ir para o trabalho, com os filhos, tomando um café da manhã, tal, a esposa. Sabe aquela cena, propaganda de margarina? Aquela coisa bem família, tal, e de repente a filhinha vai mostrar uma coisa para o pai, um desenho que ela fez para ele. A filhinha pequenininha vai mostrar ela esbarra na xícara de café, derruba café na camisa do pai. Aí ele coloca duas situações. Na primeira situação, esse pai fica puto da vida, xinga a menina vai chorando. Olha só o que ele já está. Ela passou um tempo, ela fez um desenho para ele. Ele nem viu o desenho, já começou. Sabe aquela coisa, a dedicação da criança? Ele nem viu o desenho, já começou a xingar a menina. Brigou com a esposa, sabe? Arrancou a camisa, bravo. A esposa já ficou contra ele, xingou, já brigou, já mandou. A esposa teve que ir lá, catou outra camisa, passou outra camisa. Porque ele foi lá, escolheu, ele queria aquela, que a outra, parecia. Eu sei que ele saiu correndo, porque achou que ia perder hora. Correu demais, tomou multa, brigou com todo mundo, chegou no final do dia, e aí ele coloca uma situação, o professor coloca uma situação ao contrário. Caiu, ele olha a menininha pedindo, desculpa pai, foi sem querer. Ele olha, tudo bem, não tem problema, tirou a camisa, olhou, o que você fez para mim? Viu o desenho, a esposa já na hora já olhou para ele e falou assim, não, mas calma, tem mais camisa lá passada no teu guarda-roupa, vou lá pegar outra. Ele vestiu, saiu numa boa, foi, trabalhou. Aí você vai falar assim, a mesma situação. O que muda? Como a gente lida com ela? Porque isso, a gente não pode, a gente não tem controle sobre o que pode acontecer na nossa vida. O que as pessoas podem nos fazer. O que o mundo pode nos apresentar. Mas a maneira que eu vou reagir a isso que está acontecendo, aí é problema meu, eu não posso pôr culpa em ninguém. Sim. Se a gente falar agora aqui, um amigo manda uma mensagem, Rodrigo, vamos, sei lá, tem uma festa agora, vamos para uma festa open bar, eu passo na sua casa para te buscar, a culpa é dele? Ele fez o convite, ele queria minha companhia, fez o convite. Agora, eu fui na festa por quê? Porque ele me convidou? Ou porque eu quis? Sim. Eu podia ter falado, olha, obrigado, não posso, amanhã eu tenho paciente, logo de manhã não vou poder, eu sei que se eu for, eu vou beber, eu vou ficar mal, não vou acordar, vou... Agora adianta, não, eu vou para a festa, aí amanhã eu acordo
desmarca o paciente, ressaca do caramba, aí depois eu falo assim, puta, culpa dele, né? Se não tivesse falado, maldita hora que ele me convidou para... A culpa não é dele, a culpa é minha. Eu escolho o que eu vou fazer. Essa responsabilidade a gente tem que assumir. Isso, e finalizando a resposta para Eliane, essa coisa, como nós vamos correr, se a gente não sabe nem o que vai acontecer, o que nos espera, nós vamos correr tanto para quê? Para chegar onde? Sim. Ela até colocou, né? Ela até colocou aqui, ela colocou assim, fiquei com muita ansiedade com a questão da pandemia, né? Ela coloca essa questão da ansiedade. E eu falo sempre isso nas aulas, né? Ou mesmo quando eu faço as lives, eu falo, gente, vamos aproveitar o tempo. É aproveitar o tempo que a gente tem. Né? Essa questão dos estudos, né? Porque como eu trabalho com concursos, 6 anos, né? Preparando o pessoal para concursos aí, então a gente sempre ouvia, eu gostaria de uma licença para eu poder estudar para o concurso. Eu queria uma licença porque assim eu teria mais tempo para estudar, né? E agora, com a pandemia, até essa questão de efetivar realmente esse home office, como seria, né, e tudo mais, você tem esse tempo, né? Então, por isso que eu falo para elas, vamos aproveitar os tempos, né? Você falou de acordar, então, vamos viver hoje. O que eu preciso fazer hoje? Porque o pessoal começa a ficar meio desesperado e fala, nossa, eu vou estudar para um concurso que eu nem sei se ele vai ser, se vai ter a prova, se não vai, se está cancelado por decreto, se não está. E eu falo, o estudo ele não ocupa espaço, né? O estudo ele não ocupa espaço. Então, então tem que estudar, né? Vai adquirir conhecimento, então aproveite o tempo, né? A questão é essa, aproveitar o tempo. Você falou de como teve uma pessoa aqui, vou até voltar aos comentários. Gente, Rodrigo não consegue ver os comentários, porque como a gente está usando esse Extremid, Yard, sei lá como chama isso, esse programa, só aparece para mim os comentários, por isso que ele já não consegue chamar, né? E aí teve uma pessoa que falou sobre a questão de que nunca, né? A gente nunca esperava, por exemplo, quando nós brindamos lá 2019, acabou 2019 para 2020, que nós brindamos a virada do ano, e quantos planos, né, nós fizemos, porque o ser humano, ele vive de planos, né, a gente sempre quer o quê? Prever o futuro, né, a gente é o ser humano que vive de previsões do futuro, né, então... Isso é o maior produtor de ansiedade que nós... Porque se você vive preso no passado... Eu falo isso porque, assim, eu sou da linha existencial, né? Eu sou existencialista fenomenológico. E, para a gente, não existe nenhum dos dois. Mas você vai falar, você é um desvairado que você não faz planejamento para a sua vida? Faço, mas uma coisa que nós temos que ter em mente pelo menos assim, essa é a nossa ideia, né? De mundo. O passado, ele é um produtor de angústia. Por quê? Você não pode fazer nada a respeito. O que aconteceu, se foi bom, se foi ruim, se você gostou, se você não gostou, azar o seu. O que você pode fazer? A não ser aceitar isso. A não ser elaborar aquilo que te aconteceu. Voltar, você não consegue voltar. E a gente fica preso lá. Eu sou assim porque me aconteceu aquilo. Ótimo. Uma coisa que te fez mal há 2 anos atrás... Você fica remoendo isso é como se tivesse acontecendo isso todos os dias da sua vida. Poderia ter acontecido lá e nunca mais. Tudo bem, você sofre, você elabora, você levanta, tira o pó e vamos embora. Não, você fica sofrendo. Aquele sofrimento que você teve lá 2 anos atrás, você fica reeditando ele todos os dias da sua vida. Aí passa 2, 3, 4 anos e você ainda... Ou seja, é como se aquilo estivesse acontecendo todos os dias. Uma vez que aconteceu com você, tudo bem, foi uma situação, um acaso. As outras todas, a culpa foi sua. Você que, ao invés de deixar aquilo jogar fora, você colocou dentro da mochila e continuou carregando até hoje.
Por outro lado, o excesso de futuro, ele produz ansiedade. Porque você está sempre vivendo, o que vai acontecer, o que vai acontecer. É o exemplo da pessoa que ele fica planejando. O adolescente tinha muito disso, né? Nossa, não, porque eu vou ter uma festa daqui a 2 semanas e eu tenho que escolher roupa, porque quem que eu vou beijar nessa festa, com quem que eu vou ficar, será que meu crush vai estar na festa, não vai estar na festa, será que vai ser legal? Ou seja, a pessoa fica vivendo em função dessa festa que vai acontecer daqui 15 dias. Ao longo desses 15 dias, vai acontecer um monte de coisa na vida dessa pessoa que poderia ser 10 vezes melhor do que aquela festa. Só que a pessoa está presa lá, está presa lá. Aí ela abre mão de viver o hoje, de usufruir esse tempo, esses 15 dias, de aproveitar coisas que poderiam acontecer, que seriam muito boas. Chega lá no dia da festa, a festa é uma porcaria. A pessoa volta com uma tromba desse tamanho para casa, que porcaria que ela foi, gastei dinheiro à toa. Não foi só isso. Ela perdeu 15 dias em função de uma coisa que ela não sabia nem se ia acontecer da maneira que ela estava planejando. Ou seja, ela jogou 15 dias fora focado em algo que, numa loteria. Ah, tudo bem, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer isso. Tá, e se você não ganhar? Você ficou esperando o dia do sorteio sentado, assim, ó, sem fazer nada? Olhando para o bilhetinho? Isso é uma coisa que a gente faz demais. Ou a gente está aqui, no passado, ou a gente está no... E o presente, que é a única oportunidade que você tem de fazer alguma coisa da sua vida, você está deixando ele passar. E daqui 10 minutos ele virou passado. Uhum. A atitude que você deixa de tomar agora, ela vai gerar uma consequência. Ou uma atitude que você toma, ela vai gerar uma consequência. O não tomar uma atitude também vai gerar uma consequência. E também é uma escolha. E aí que está aí esse presente. Então, que hora, quando que nós vamos viver esse presente? Viver o presente, né? O dia que eu ficar, o dia que eu me aposentar, o dia que eu acabar, aí eu vou aproveitar. Mas você sabe se vai chegar vivo lá? Ou seja, você deixou de fazer alguma coisa, você compra uma roupa nova e fica lá no armário. Fica lá no armário. Ah, não, um dia eu vou usar, tem uma ocasião especial para eu usar essa roupa. Uma ocasião especial. Tá. Ou você morre, ou as traças vão comer aquela bendita roupa. Ou seja, você comprou aquela roupa para o armário usar, né? E você não aproveitou essa roupa. Esse é até um exemplo que, assim, é um exemplo que eu vejo assim, muito pessoal. Quando minha mãe faleceu, nós fizemos, né? Eu e minha irmã, nós fizemos fomos até o apartamento dela, vamos fazer a limpa no apartamento dela, né? Tinha joguinho, xicrinha, que eu lembro que quando eu era criança, tinha aquele. Eu nunca vi minha mãe usar aquilo. E ainda eu brinquei com a minha irmã, falei, tá vendo? Agora quem vai usar sou eu. Peguei e trouxe a xícara para cá, usei. Aí ela começou a mexer no guarda-roupa da minha mãe, tinha roupa com etiqueta de loja. E ela falou assim, nossa senhora, eu lembro quando sua mãe comprou essa jaqueta. Deve ter uns 4, 5 anos que ela comprou essa jaqueta, ela nunca usou. Aí eu me pergunto assim, isso, quando eu vi esse tipo de coisa, reforçou ainda mais essa linha existencialista que eu tenho. E aí? Ela comprou para quê? O que aconteceu? Uma parte, o pessoal dividiu entre eles, o resto foi para brechó, vendido no brechó. Então percebe que sentido tem nisso? Que sentido tem a gente deixar? Ah, não, eu vou deixar isso aqui. Minha avó tinha muito disso, né? Aquelas coisas de vó antiga. Ah, não, deixa que a melhor louça, deixa para o dia que vier as visitas, né? As visitas. O talher, não, deixa para as visitas. Ah, o que deixa para as visitas, gente? Muito, né? O talher é seu, sabe? É seu, usa, meu Deus do céu. Onde já se viu isso? Vê se tem lógica numa coisa dela. Não parece? A gente brincando assim, não parece uma coisa irracional? É verdade.
A minha mãe também, a mesma coisa. Quando faleceu, nós encontramos coisas assim, talvez daquela geração, né? Assim, se preocupar com esse excesso de futuro, né? Então, essa questão é um excesso de futuro, na verdade. E aí você perde todo o presente, né? Todo ali, porque todo dia, eu falo isso, né? Todos os dias, praticamente, né? A gente coloca mensagens aqui no Face do CAP, nos grupos de estudo, vamos, eu confio em vocês. Então, é uma questão de motivadora mesmo, né? Na verdade, motivadora não, né? Porque os teóricos dizem que ninguém motiva ninguém, que a motivação é interna. É mobilizadora, né? É uma questão mobilizadora. Então, você vai mobilizar a pessoa para que ela faça aquilo. Aqui no chat... Como a gente fala no interior, né? Vamos dar um cutucão, né? Um cutucão. Dá um sacode na pessoa para ver se ela pega, mas depende dela. O sacode você pode dar, mas se ela, o que ela vai fazer isso? Se ela vai levantar e vai mudar, ela pode levantar, você dá um cutucão, ela pode levantar e sentar do lado. Ou ela pode se mobilizar, fazer alguma... A Priscila colocou aqui, como estudar com as crianças gritando em casa. Eu falo, Priscila, tire um horário para você. Né? Eu sempre falo isso para os alunos. Tirem um horário para você. Né? Então, se você gosta de fazer as unhas, sei lá, arrumar o cabelo, você tem que ter um horário. Né? Você é mãe, você é professora, você trabalha, mas tire um horário para você. Eu falo aqui que o meu horário de estudo é o meu horário. Eu também tenho 2 filhas, elas também estão em casa, mas elas sabem que esse horário eu não posso. Esse horário é o meu, do meu computador, dos meus livros, dos meus textos, né? Então, é essa questão. Depois, sim, né? A gente vai... O dia tem 24 horas, gente. Se a gente tivesse o sonho de dormir 8 horas por dia, que a gente não dorme, né? Mas seria um sonho, mas ainda não sobraria, né? Muitas horas para fazer as coisas. E dá. Eu estava assistindo... Eu gosto muito do Karnal, né? Eu sou fã do Karnal, super. E aí o Karnal disse assim, que tem tempo, né? O dia tem tempo, é você que faz o seu tempo. Né? Eu gosto muito quando ele fala isso. Porque... Trabalhar com planejamento, sabe uma coisa que assim, trabalhar... Eu estou trabalhando muito, inclusive, olha, isso serviu muito bem para um paciente com TDAH, já não é criança, não velho, já com quase a minha idade, eu tenho 42, ele tem um pouco menos que eu, acho que ele tem 38, é professor, e ele falou, Rodrigo, eu falei, então, pera, testa, nós temos tempo para isso, testa, começa a fazer um planejamento, compra, e ele comprou porque ele gosta, ele visualiza melhor, ele comprou uma lousinha, colocou lá no lugar onde ele estuda. De manhã, ou ele faz isso à noite, antes de dormir, ou ele faz de manhã, logo na hora que ele acorda. Ele vai lá, ele desenha, ele já faz o planejamento do que ele vai fazer no dia. Eu falei, testa. De repente vai chegar no final do dia, você vai falar, pô, não deu certo, acho que eu exagerei. Sabe, eu exagerei, acho que eu coloquei coisa demais que daria para... No dia seguinte, até você conseguir chegar nesse... tá, então isso aqui dá para fazer, sem eu morrer louco, sem eu matar ninguém enforcado dentro da minha casa, e todo mundo, tudo lindo, tudo funcionando. E faz esse planejamento, e se preocupa com isso. Sabe, e nesse planejamento, o que você faz? Você se preocupa em ter pelo menos uma boa noite de sono, razoável, que não sejam 8 horas, mas que seja umas 6, por exemplo, 5, 6, depende. Se preocupa com alimentação. Eu vou me alimentar, eu não vou comer correndo, sabe? Sentar na frente do computador, trabalhando e comendo. Não, parou. Vou sentar e vou comer, vou me alimentar. Sabe? Deixa o mundo acabar, eu vou sentar e eu vou me alimentar. Depois eu volto. Tudo. Um tempo para dar uma espairecida, colocar um fone de ouvido, ouvir 2, 3 músicas, para dar uma desligada. Quem gosta de fazer algum tipo de exercício, pratica. Eu vou sair para fazer uma caminhada. Não, mas eu tenho medo de sair. Então, se for sair, opta por um lugar que tem pouco movimento, faz um pouco de exercício, que também já tem um estudo da Unesp, que foi
divulgado há umas 2 semanas atrás, dizendo que quando você pratica exercício, seu músculo libera o hormônio irisina. A irisina, ela inibe a produção da proteína que o vírus vai utilizar para ser transportado. É a proteína que o vírus vai se ligar a essa proteína e vai ser transportado até as células de gordura e vai infectar o corpo. Se você pratica exercício, você libera irisina, ela inibe a produção dessa proteína, o vírus não tem o que fazer, morre. Então, é uma coisa que até né? essa questão do sedentarismo, ela é complicada porque você está... E eu sempre, uma vez eu até discuti com o pessoal, eu estava discutindo com o pessoal da área, e eu falei, poxa, mas eu sempre aprendi, eu sempre pratiquei atividade física, e eu aprendi que você combate vírus fortalecendo o seu sistema imunológico. Sentado em casa, comendo McDonald's, pizza, tomando cerveja todo dia, Coca-Cola, eu não vou, meu sistema imunológico vai embora. Eu não tenho sistema para combater o vírus. Não adianta, vou ficar esperando vacina. Eu morro antes de chegar a vacina. Sabe, é esse. Então, você percebe que você tem que dosar aquela história de querer carregar. O mundo está um caos. Por que eu vou querer carregar o mundo nas costas? Por que eu não... E isso, eu falo isso para todos os meus pacientes, não existe uma receita. Não existe assim, agora eu vou dar uma de coach e vou falar para vocês, olha, gente, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Vou sentar com vocês e vamos planejar o dia. Não sou eu. O modelo é esse. Planeje melhor o seu dia, mas quem vai definir o que você dá conta de fazer, quantas tarefas você consegue realizar num dia, não se esquecendo de comer, não esquecendo que você tem que tomar banho, não esquecendo que você tem que talvez fazer um exercício, não esquecendo que você tem que ter um pedacinho do dia de lazer. Você tem que viver. Então você tem que ter esse termômetro, você... E essa situação que a gente está vivendo, eu acho que nós não tivemos uma situação assim, onde pegaram assim, jogaram a bola no nosso colo e resolve. As pessoas estão trabalhando, não sei vocês, lógico, tem que ter aquela exigência, mas eu vejo uns professores de escolas particulares, onde há uns dias atrás tiveram reuniões com os pais falando com a direção, com os professores, gente, pega leve com as atividades, porque nós não estamos dando conta. As crianças não estão dando conta, estão deixando a gente louco, nós estamos ficando louco, está ficando todo mundo louco, e fizeram um bem bolado, e eu falei assim, mas essa reunião não deveria ter acontecido lá em março? Por que só agora, em agosto, final de agosto, começo de setembro, é que vocês vão ter essa conversa, esse bate-papo? Mudou, não adianta, e a gente falava sobre isso, não adianta você foi diretora de escola, não adianta você pegar, existe um conteúdo programático que tem que ser trabalhado nesse intervalo de tempo. Ótimo, numa situação normal. Mudou a situação, não tem como você pegar esse modelo, esse esqueminha que funcionava bem aqui e tentar enfiar. Fica parecendo a gente criança, brincando, tentando enfiar a pecinha no buraco errado. Que não... Não funciona, a gente tem que pensar uma outra maneira de fazer. E isso é uma coisa que tem ajudado muita gente, você organizar seu dia, sua vida por dia. O que eu consigo fazer hoje? É isso que eu consigo fazer sem morrer louco? É isso que eu vou fazer. É o que eu dou conta de fazer. Isso que a gente, às vezes, não... A pressão toda desse mundo, dessa sociedade produtivista, né? Tudo parece uma linha... Você vai na escola, parece uma linha de produção. Você vai na universidade, parece uma linha de produção de papers. Tudo é sempre uma linha de produção. E a gente acaba sendo engolido por ela. Então, chegou um momento, e a gente está vivendo uma oportunidade de falar, peraí, desliga essa linha e vamos determinar aqui qual a velocidade que essa linha pode seguir, que eu consiga fazer aquilo que eu preciso, lógico, porque também não dá para ficar aqui, né? Nós temos as obrigações. Sim, a gente está
A gente tem o trabalho, né? O trabalho... Mas eu não preciso morrer louco, porque eu tenho que lembrar que amanhã, sabe aquela história? Amanhã eu também vou precisar trabalhar, e eu preciso chegar bem amanhã. Sim. Eu não posso ficar arrebentado amanhã, porque senão aí eu vou ficar defasado, porque eu não vou dar conta do que eu preciso, do que seria. Então, saber dosar isso. Isso é uma coisa importante e que a gente não está sabendo. Eu me coloco nisso, a gente não está sabendo fazer. Demorou um pouco, as pessoas estão conseguindo, demorou um pouco para elas entenderem isso. Vou fazer aquilo que dá e, assim, o que não der, aquela pergunta que eu sempre faço, né? Se não fizer isso aqui hoje, alguém vai morrer? Não. Então, ótimo. Vai para a agenda de amanhã. Uhum. Ó, a Eliana colocou aqui, a Eliane, né? Ela colocou aqui. Como você enxerga o retorno das aulas, a insegurança e todo o sentimento que permeia esse retorno? A gente está vendo aí a partir de semana que vem, né? Várias redes retornando, seja com essa recuperação, né? Desse poucos alunos, respeitando o distanciamento e tudo mais. E aí essa questão da insegurança, né? Vários sentimentos, né? De insegurança. Como eu vejo, eu vou usar como exemplo o que aconteceu em Manaus. Em Manaus, ele teve o retorno, foram 342 professores infectados em 15 dias de aula. Aí você acha que é coerente, sabe? Com todas as recomendações que nós temos dos organismos de saúde no mundo todo, vocês acham coerente a gente pegar e encher uma sala de aula com 15, que se metade da turma, tudo bem, mas se a gente pegar, por exemplo, a escola do Estado, o que seria metade dos alunos? Uma sala com 20. E um Sim. professor ali, naquela rotina, eu, sinceramente, eu não vejo lógica e coerência nenhuma nesse tipo de retorno. Não, vamos tentar fazer, não está sendo suficiente, vamos repensar o nosso modelo educacional. Não dá para a gente pegar, por exemplo, uma criança e colocar um professor, colocar meu celular aqui, eu vou pôr uma lousa na minha parede e vou ficar dando aula na lousa como se eu estivesse na sala de aula. Isso a gente sabe que não vai funcionar. Sim. Na idade que a gente está falando, não vai funcionar. Então, como que a gente pode pensar em outras coisas? Pensar num outro tipo de trabalho, outras ferramentas, outras estratégias pedagógicas. Um filme que eu posso abordar, gente, olha, todo mundo 4h lá que nós vamos assistir um filme que aborda o assunto que a gente precisa, e depois o professor entra, sabe, isso é um exemplo. Aí vocês que são vocês podem pensar em uma infinidade de outros exemplos para a gente trabalhar o conteúdo de forma mais útil, mas você falar em volta, perguntar para mim, eu acho loucura, eu não concordo. Se eu tivesse alguma força para decidir, minha decisão é assim, para que isso é loucura. Eu acho loucura. Tá aí um exemplo, né? Não precisa ir longe. Tá ali, aconteceu 15 dias, mais de 300 pessoas, professores infectados. E mesmo porque também saiu uma pesquisa em São Paulo, né? Testaram as crianças, as crianças assintomáticas e estavam positivos, né? Então, como que você vai dentro de uma escola? A gente sabe o quanto é complicado, né? O ano passado trabalhava com adolescentes, né? Diretora do Estado, com adolescentes, ensino médio. Então, como que isso vai realmente se efetivar com uma segurança? E mais, a saúde emocional também, né? Porque as pessoas vão trabalhar, né? Se tiver que retornar, vão trabalhar, porque não vão perder os seus empregos e tudo mais, não vai dar abandono de emprego e tudo mais, né? Mas essa questão da saúde emocional também de você. Quando você diz não dá para realmente pegar o conteúdo e colocar ele dentro dessa caixa, né? Não tem como, é uma outra forma, é um outro espaço, um outro tempo. A gente tem também a dificuldade de que, dependendo
o celular daquela casa, a internet, é uma pessoa só que tem acesso, o pai e tudo mais, ou a mãe, né? E aquele menino está em casa, esperando ali para que possa fazer as atividades. Então, os professores também, que eu falo para o professor, que agora eu estou de diretora na creche, né? Eu falo para elas, eu falo assim, olha, calma, né? Calma, porque vamos caminhando, vamos fazendo. Eu também sou extremamente contra o retorno sem a vacina. Nós estamos falando de uma vacina, então a gente volta o ano que vem? Se a gente volta o ano que vem, se tiver vacina, se tiver segurança, né? E enquanto não retorna, tem que ser feita essa questão das reformas. Se a gente fez um protocolo de segurança, todas as redes tiveram que fazer um protocolo de segurança, nós sabemos o que é necessário, né, para a escola, para ter essa segurança. E vamos pensar, se fosse só o coronavírus, se fosse só esse vírus que estivesse na escola, a gente até estava feliz, né? Porque quanto que a gente fica doente, por quantos vírus e quantas bactérias todos os dias. Os professores estão expostos ali, né? Porque são um monte de gente entrando e saindo da escola, né? Dentro de salas de aula, janelas que pouco abrem, né? A gente sabe de tudo isso. E aí, pensar nesse retorno, eu também sou efetivamente contra. Nós fizemos um movimento aqui em São Carlos, né? Para essa questão para não retorno da prefeitura, por conta disso. A gente sabe também. Não adianta falar. Vocês conseguiram, né? Eu achei muito bom. A prefeitura, sim. Não adianta falar, a gente sabe também da dificuldade das particulares, né? A gente sabe de toda a dificuldade das particulares, do retorno, né? Cancelar contrato, e isso eu tive acesso. Alguns pais querendo cancelar contrato, deixando de pagar, então está gerando todo um problema. Mas você vê que a gente precisa tentar equacionar todas essas questões. Então, ótimo, mas o que a gente pode propor? Então, o momento não é para a gente pensar em soluções. Foi o que eu falei, nós temos que ter humildade suficiente de olhar, de sentar todo mundo e falar, gente, eu não faço a menor ideia do que a gente pode fazer, mas vamos tentar, vamos conversar, vamos tentar dialogar, cada um fala o que pensa, sem o medo de falar assim, você está falando desse. Não, fala o que você pensa, fala o que você sente. Vamos tentar criar algum método, um esquema, uma maneira da gente conseguir mudar, da gente conseguir atuar. É isso que está faltando. E se a gente ficar só nessa de decisões de cima para baixo, vem uma determinação, você tem que acatar, vem uma determinação. E geralmente quem determina pouco ouve as pessoas que estão ali na linha de frente. Sim, eu falo que é o que entende do riscado. Pouco ouve quem entende do riscado ali. Você tem que ouvir quem vive o dia a dia. Eu lembro, no começo, antes de eu me envolver com educação, foi em 2007, 2006, 2007, eu atuava na área de RH e gestão de RH, só que na época era mais assim, recrutamento e seleção de mão de obra para a empresa. E eu lembro que eu pedia, numa empresa que eu trabalhei, eu pedi, gente, eu preciso da descrição de cargo. Tinha muita rotatividade de contratação, de funcionário, e eu falava, gente, uma descrição, porque eu estou contratando no escuro, vocês não me passam uma descrição, eu simplesmente a linha de produção, a pessoa tem que ter experiência, mas eu não sabia a fundo o que esperava essa pessoa quando ela entrasse na linha de produção. Um dia eu me enfezei e falei para o meu supervisor, você dá licença, eu posso trabalhar na linha de produção? Uns 10 dias. Ele olhou para minha cara e falou assim, vai, pega a roupa lá no almoxarifado, era um frigorífico. Todas as etapas. Ele falou, psicólogo é tudo louco mesmo, eu vou falar o quê para você? Trabalhei um dia inteiro, um turno inteiro, eu lembro, em cada setor da linha de produção. Descarregar caminhão com os caras. Ali eu já vi problema de ergonomia. O cara passava, tinha que jogar uma caixa com frango de plástico, com frango, numa esteira rolante. O cara passava o dia inteiro em cima de um caminhão fazendo isso aqui, ó, mesmo lado. Eu falei assim, bicho, você vai ficar torto.
Você tem que fazer um pouquinho de um lado, daqui a pouco você vira e faz do outro. Ah, mas eu não consigo. Treina. Se você não fizer, você nunca vai conseguir. Um outro setor, por exemplo, o frango chegava deitado, você tinha que tirar o miúdo do. Quem limpou frango sabe, né? Você tira o miúdo. Ali eu percebi a mão desse tamanho. Arrebenta todo o frango. Tinha que ser gente com mão pequenininha, fininha, para poder fazer isso aqui e tirar, porque o frango vinha dentro passando, tirava e ele já ia embora para outra. Então, esses detalhes, essas particularidades, eu só pude ter acesso quando eu estava lá no meio, trabalhando, atuando, tudo. Chega na câmara fria, você tinha que empurrar uns carrinhos, um chão congelado, abaixo de zero, você tinha que empurrar uns carrinhos com um monte de frango congelado, caixas e caixas. Se pusesse uma pessoa mirradinha, não, você tinha que pôr uns armários, uns mamute lá para trabalhar naquele setor. Você não dá conta, o cara trabalhava 2 dias e pedia conta. Então, isso, e é uma coisa que a gente insiste em fazer no Brasil, e na área de educação, isso assim é grotesco, uma coisa dessa acontecer, você não dialoga, você tem determinação, você tem uma determinação que vem de cima para baixo, e essa pessoa que determinou isso, ela não dialogou com quem está na sala de aula, com quem está vendo a realidade do aluno, com quem está vendo isso, olha, mas eu estou ali remoto, mas o aluno me manda o WhatsApp, ele não entra na aula, mas ele me manda o WhatsApp 11 horas da noite querendo tirar dúvida, porque é a hora que o pai dele chega do serviço e pode rotear o celular para ele, porque não tem internet na casa. Então, você vê que esse tipo de realidade você só tem acesso se você dialogar com quem está com a mão na massa. Com E isso certeza. precisa do quê? Para que isso aconteça, precisa ter humildade, sabe? Falar, eu não sei. Então, vamos conversar com os envolvidos, porque cada envolvido está sentindo na pele, está vendo um problema por uma perspectiva diferente. E nesse momento que a gente precisa buscar soluções e que a gente precisa criar um novo modo de atuação, todas as opiniões, todo mundo, tudo que você puder coletar das pessoas que estão envolvidas é válido e vai Sim. ajudar a gente nesse momento. Você precisa do quê? Você precisa ter uma disposição de sentar e dialogar com essas pessoas. É uma escuta ativa, né? Que os tantos autores falam. É uma escuta ativa, né? De você realmente escutar as pessoas que estão na linha de frente. Eu costumo falar assim, que a gente tem um cargo de líder, né? Uma liderança, a direção e tudo mais de uma escola. As pessoas, elas sabem muito, né? Basta que a gente dê oportunidades para que elas possam se colocar. E aí, eu lembro do Paulo Freire, que o Paulo Freire, não existe saberes, né, são certos ou errados, são saberes diferentes, né? São saberes da experiência, são saberes diferentes. Então, é essa questão de dialogar. São úteis em cada ponto, em cada situação diferente. E aí, e se você só consegue realmente se você conhece, né, a questão, a liderança, você falou da humildade. Cortella também fala da humildade do líder, e ele não ninguém sabe tudo, né? Então, essa questão de você ser humilde, olha, eu não sei, mas eu estou disposto a aprender, né? Estou disposto a verificar como que é, né? Então, essa é uma das qualidades do líder, né? Uma das qualidades que é exigida de um líder é a questão da humildade, a questão de estar sempre estudando, né? Então, é tudo isso que ele coloca também. A Lourdes... a gente perdeu isso, né? A gente perdeu essa coisa do diálogo, né? Essa pressão por resultado, você, principalmente na posição de diretor, de gestor, de gerente, você é cobrado o tempo todo por resultado. Mas um resultado que foi idealizado por alguém que está lá sem pôr a mão na massa. Às vezes, ele não sabe nem se aquilo vai ser possível ser realizado da maneira que foi. E aí eu pego, por exemplo, diretores, eles são tão cobrados e eles acabam cobrando, sabe, fica perdido, vocês ficam perdidos sem saber o que fazer, e aí, por quê? Porque vem uma cobrança aqui de cima, né? Eu tenho que mostrar, porque senão eu vou ser cobrado aqui. E aí isso vai descendo, vai uma escadinha. Só que é uma escadinha assim, tipo um dominó, você vai derrubando tudo. Colocar tudo isso em pé de novo é difícil. Uma loucura. A Lourdes aqui, ela está falando, né,
tem que haver um planejamento para repensar o retorno, né? As escolas não têm estrutura, realmente. Eu acho que aqui no Brasil, né, essa questão das estruturas das escolas públicas, né, é uma coisa que sempre esteve. Se a gente for pensar em estrutura, a gente nunca teve, né, uma estrutura realmente, né? Então, e agora com a pandemia, hoje uma professora até que a gente teve uma reunião lá na escola, ela falou assim, a pandemia colocou luz em muitas coisas. Luz, exatamente. Né? Pegou uma lanterna e ficou debaixo da cama ali, onde você não passa uma vassoura faz 3 anos. E colocou luz naquilo, né? Então, é essa questão do planejamento. Sempre tenho batido muito nessa questão do planejamento, né? Bom, nós já estamos indo para 1 hora aqui de live. Se deixar, a gente fica conversando, né? O pessoal aí que está participando, né? Colocaram algumas coisas. Nós tivemos aí 8. Eu vou parar de falar um pouquinho. Você quer ler um pouco das perguntas para a gente saber se mais ou menos a gente está falando daquilo que as pessoas queriam? Isso, a gente está falando, né, sobre essa questão dos estudos, do enfrentamento desse cotidiano. Nós tivemos já 8 compartilhamentos, 55 comentários, o pessoal colocando boa noite aqui, né? Várias pessoas compartilhando essa live. A Karina Lombardo, ela escreveu assim, quem vive no passado é rancoroso e no futuro é o ansioso. Ansioso, né? Exatamente. Né? Que a gente estava falando de futuro e de passado. O pessoal aqui está mais falando que está gostando, né? Que tem que viver o agora. Então, eu acho que é esse o recado, né, Rodrigo, que a gente pode deixar aí para o pessoal, nesse enfrentamento, porque o título da live ficou, né? Pandemia, estudos e enfrentamento do cotidiano. Né? Então, como enfrentar uma coisa que... Você sabe que, assim, eu vou até fazer um paralelo, né? Isso aqui tá igual o pai de primeira viagem. Meu pai brincava, ele falava de vez em quando isso. Se filho viesse com manual de instruções, era muito fácil. Você tem que pegar... E isso, essa situação que não veio com manual de instruções. O problema está sendo a gente insistir em não aceitar que tudo mudou, que está tudo diferente. E uma situação diferente exige uma postura diferente. Quer queira ou não. Quanto antes a gente aceita isso, eu falo, porque agora falando de casos clínicos, né? De uma atuação clínica que eu trabalho com meus pacientes. Se uma situação diferente, ela te impõe uma postura diferente. Quer você queira ou não. Quanto antes você aceita isso, menos você sofre e mais rápido você consegue estruturar um plano de ação para agir diante dessa nova situação. Ou você pode ficar ali feito um braço cruzado, parecendo criança birrenta, não quero, não quero, não quero. Tá. Azar o seu. Você está optando pelo sofrimento. Você está escolhendo, vou sofrer, e vou ficar negando essa negação. Mas isso é uma coisa que eu não... Aí você vai falar assim, Rodrigo, mas aí você está criticando, você está falando como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E não ninguém está falando que é fácil, mas que é possível. É possível. O quanto é difícil, porque nós temos uma coisa que isso, infelizmente, isso prejudica muito. Até eu deixei até para falar ali mais para o final, isso, depois que a gente tivesse conversado um pouco, é a questão do apego. Esse apego que a gente tem, quanto mais apego nós tivermos, pior vai ser para a gente lidar com isso que está acontecendo. Volto no exemplo lá da louça da avó, que nunca ninguém usa, das roupas da minha mãe, que foram doadas com etiqueta e tudo, e você não... Sabe, esse apego. A gente se apega tanto, é aquela história, você se apega, você passa até... Ao invés de você sentar e jogar um videogame com seu filho, você fica 3 horas num sábado, debaixo de um sol, encerando aquela porcaria de um carro de lá, tudo bem. A gente sabe, quem trabalhou e comprou, sabe quanto custa. Sabe quantas horas aula você teve que dar para pagar a prestação daquele carro. Só que você percebe uma coisa, você está ali, você perde um tempo, 3 horas no sábado à tarde, encerando aquela porcaria de lata, ao invés de sentar e jogar um videogame com seu filho.
Sim. Que ele estava só pedindo, ô pai, joga um pouquinho de videogame. Ele não queria muito. Se sentasse, jogasse meia horinha de videogame com ele, ele ia ficar feliz da vida, e aquilo faria uma diferença absurda, tanto para a vida dele, como com certeza para a sua vida. E a gente, às vezes, não, porque a gente tem apego. A gente tem apego ao quê? Aquilo que a gente... O ser humano tem uma coisa que é assim, a gente cristaliza. Nosso cérebro, ele trabalha assim. Toda vez que você aprende algo novo, aquilo, num primeiro momento, ele estimula nossas conexões neurais, ele está estimulando tudo, memória, foco de atenção, o nosso cérebro está evoluindo toda vez que você aprende algo novo. Quando aquilo deixa de ser novo e você começa, e vamos falar assim, ele entra quase que num piloto automático, sabe? Quando você aprende a dirigir, você não sabe dirigir, você olha aqui, você olha no câmbio, você olha nos pedais, você fica louco. Quando aquilo vira uma coisa mecânica, automática, você já dirige com uma mão só, com o braço para fora, você não está nem vendo, você não sabe, acomodou. E o ser humano, o nosso cérebro, ele trabalha dessa forma. Então, se a gente permitir que ele faça isso, ele vai se acomodar numa zona de conforto, e para tirar ele dali, nossa, precisa de um guindaste para você conseguir puxar. E é esse apego. A gente se apega ao nosso cotidiano, a gente se apega ao nosso esquema. Uma vez eu li isso faz muito tempo, pessoas que frequentavam sempre os mesmos bares, né? Pessoas que tinham hábito, por exemplo, o happy hour, sempre naquele mesmo bar, mesmo tendo trocentas opções, a pessoa... E aí o pesquisador ele começou a observar, ele sentou e ficou no bar, eu não vou lembrar agora a referência, mas a história era o seguinte, ele ficou observando e ele percebeu que aquelas pessoas que frequentavam o bar todos os dias, ou pelo menos assim, 3, 4 vezes ao longo da semana, elas tinham o costume de sentar no mesmo lugar. Tinham uma infinidade de opções de cerveja, elas tomavam sempre a mesma cerveja. Elas pediam sempre o mesmo, não, eu gosto de tomar no copo americano, eu gosto de tomar na taça, pedia sempre o mesmo tira-gosto. E eu falo, gente, pelo amor de Deus, que vida chata. Você fazer sempre a mesma coisa, você nunca, nem para experimentar, fica igual a história criança, né? Experimenta essa aqui, fiz uma composta de berinjela, não gasto de berinjela. Você já comeu? Não, nunca comi, mas não gosto. Eu sei, porque a gente fez isso quando era criança. Quantas coisas eu falava? Muito! Depois de velho, você come e fala, nossa, por que eu não comi isso antes? Sabe? Isso é uma coisa. E aí que tá. Esse que é vamos falar assim, o recado todo que eu queria dar para todos era esse. Gente, experimenta, sabe? Experimenta. Veja o que está acontecendo. Observa mais. A gente está num momento assim de observar, não achar que a gente já sabe. Eu já sei o que vai acontecer. Sabe aquela coisa de você sempre achar? Todo mundo virou mãe de Ná agora, né? Todo mundo sabe prever o que pode acontecer. Não, ninguém sabe nada, gente. Observa. Sabe? Muda a situação, observa, olha diferente. Tem esse olhar mais, assim, vamos olhar para as coisas, para as pessoas, para a nossa rotina, como se fosse novidade todo dia. Sim. Como se fosse novidade, porque mesmo eu nunca sou a mesma pessoa todos os dias. Dependendo do nosso estado de humor, uma mesma situação ela vai provocar uma reação diferente. E a gente tem que se dar o direito, a gente tem que se permitir fazer isso. Essa questão é muito interessante, né, por conta disso mesmo, né? A gente não sabe, nós não temos o controle, nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos, e essa é a graça da vida. Imagine que chato, como as pessoas que sentavam todo dia no mesmo bar, tomavam a mesma... Imagine que chato seria se a gente soubesse tudo o que iria acontecer. Essa é
a graça do ser humano, né? Vamos falar assim. Porque, e a gente não sabe, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Quando eu te convidei para fazer essa live, a gente não sabia que rumo ia tomar a nossa conversa, né? Que Eu para também onde não fazia a menor ideia. Não é para onde a gente ia, do que vamos fazer, né? Então, é essa questão, né? Ainda a Lourdes, claro, ela citou o Morin aqui, né? Eu falei, eu tenho um autor para citar, né? Lá no final. É claro, o Morin, ele diz que um dos saberes necessários, dos 7 saberes necessários da educação do futuro, é enfrentar as incertezas, né? Então, ele fala, nós vivemos num oceano de incerteza em meio a arquipélagos de certeza, né? Então isso é bonito porque é um oceano todo de incerteza em meio a arquipélagos, ou seja, poucas ilhas de certeza, né? Então o Morin, ele que isso é um problema. Quem enfiou na nossa cabeça que isso é um problema? Que você necessariamente precisa saber de tudo para você conseguir viver, produzir, ser feliz, construir alguma coisa. Por que eu preciso saber de tudo? Tudo que vai acontecer para... Ué, você não pode ter um jogo de cintura maior? Não, sabe, Vamos fazer uma leitura do jogo. Eu não sei como o outro... Eu trabalhei uma época com esporte, eu trabalhava muito bem essa coisa da liderança, do técnico no esporte. Você não sabe como o outro time vai se comportar naquele dia. Você não sabe se um jogo vai estar inspirado. E aí você monta um esquema de jogo e de repente chega lá, o time adversário não leu o script. E não vai seguir aquilo que você planejou, porque ele não sabia que você tinha planejado. Você não me avisou que você ia jogar assim. E você tem que fazer uma leitura e, de repente, no meio do caminho, sabe? Você tem que trocar o pneu com o carro andando. No meio do caminho, você tem que mudar outra... E aí eu pergunto, por que as pessoas têm tanto medo disso? Por que enfiaram na nossa cabeça, desde que a gente é criança, que isso é um problema ao invés de ser um lugar comum? Não, você tem que entrar sabendo exatamente o que vai acontecer, você vai seguir o protocolo e vai sair como se nada tivesse acontecido. E a vida real é, algum dia da vida, todo mundo que está aqui hoje, junto com a gente, algum dia da nossa vida aconteceu tudo certinho, do jeito que a gente planejou? Quando você vai conversar com alguém, você fala, puta, olha, porque eu vou chegar, você briga com alguém, aí você, não, porque eu vou chegar lá, e eu vou falar isso. Você vem embora, você não falou nada do que você queria ter falado. A coisa tomou um outro rumo, que foi para outro. E será que esse não é esse que é o comum? Não é isso que acontece? E por que a gente insiste nisso, de querer ter o controle de tudo o tempo todo? É muito estressante, é muito desgastante você querer ter o controle de tudo o tempo todo. Você tá acumulando um desgaste excessivo, um estresse desnecessário para você, para as pessoas que estão à sua volta. Com certeza, isso que eu ia falar, desnecessário, né? Porque se a gente colocasse mesmo que nós não temos a certeza, né? Talvez a única certeza que a gente fala é o quê? É a morte. Mas nem essa a gente sabe quando vai acontecer, né? Então, não sei se é uma certeza. Posso morrer amanhã, daqui a pouco, ou viver 100 anos, né? Mas o como eu vou viver, né? Eu acho que é esse o nosso recado, né, dessa live. É a questão de que não temos as certezas, né? Nunca teremos, mas o que a gente pode fazer é o que está no presente. Né? O que eu posso fazer hoje? Eu vou acordar amanhã, sei lá, às 7 da manhã, posso planejar o meu dia, não conseguir fazer tudo, não conseguir revisar 10 autores, né, que nós estamos falando disso tudo bem. Nós temos outro dia, né? Nós temos... O importante é o quê? Não paralisa, né? Não pare. Né? E lembrando que aquilo que você planejou para sua casa pode servir só dentro da sua casa. Talvez não sirva para mais ninguém que está aqui na live com a gente hoje. Pode ser que seja útil aquilo como um modelo ou como um exemplo de algo que possa ser feito, mas talvez o jeitinho que você planejou
ele vai funcionar dentro daquele esquema que você tem ali. Saiu da sua casa, talvez aquilo não funcione. Pode ter até um efeito contrário, sabe? Pode até dar errado, né? E aí Não tem a receita, né? Ninguém tem a receita de como viver. Cada um sabe da sua vida, né? De como faz e tudo mais. Ela sempre impede, né? Os alunos, fala para mim como que você estuda, qual é o método que você usa. Eu até criei um método, né? O método da leitura, do mapa, da aula, do simulado. Esse é o método. Mas como cada um... Isso é válido, né? Como uma orientação. Vai fazer, né? Como cada um vai fazer, aí depende mesmo da sua disponibilidade, de quanto você consegue ler, né? Para você poder conseguir. E o objetivo? Eu falo assim, a gente não vive tanto lá no futuro, mas nós temos metas. Então, qual é a meta? A meta é, sei lá, efetivação 2021. Então, se a meta é isso, o que você vai precisar fazer a curto, a médio e a longo prazo quando chegar lá, para que você realmente consiga chegar nessa meta? Eu tenho sempre falado isso na questão da meta, né? Então, qual é a sua meta? Então, se você não estudar hoje, porque você está cansado, né? O pessoal de Sorocaba, a gente está numa preparação desde maio, a prova era para ter sido em agosto, ela foi adiada para outubro, né? Então a gente já vem nessa preparação desde maio, o pessoal de Baté está comigo desde janeiro. Então, eu sempre falo, uma hora essa prova vai acontecer. Os concursos públicos, eles não vão acabar, né? Porque eu falo assim, não pode efetivar, congelou os concursos. Congelar concurso não quer dizer acabar com o concurso, né? O concurso, ele vai existir. Então, quando ele existir, que você esteja preparado. Que você esteja melhor preparado, né? E adianta, uma coisa que eu falo também para uns alunos, eu trabalhei uma época com pré-vestibulando, e pensa numa galera surtada que é pré-vestibulando, de criança, eu chamo de criança, né? Chegar no consultório assim, tremendo, de cobrança. Eu falei, adianta você querer revisar 10 autores, eu vou revisar 10 autores hoje. Amanhã você está de saco cheio, você não aguenta olhar papel na sua frente. Não era melhor você ter feito 5 ontem, 5 hoje, manter uma regularidade onde você não vai se desgastar, onde você sabe que aquilo vai fazer parte da sua rotina e que você sempre vai fazer um pouquinho. Não adianta, é igual uma academia, a pessoa chega na academia, nunca foi na academia. Ela chega na academia, ela quer fazer tudo. Chega no dia seguinte, ela não consegue levantar da cama, fica um mês sem voltar na academia. Ela ganhou o que com isso? Ela só faz um pouquinho hoje, mantém. A questão é equilíbrio. Acho que são duas palavras que a gente precisa ter em mente, é o quê? É equilíbrio e regularidade. São manter sempre você. Uma rotina de estudo. Por menor que seja, se você mantiver essa rotina de estudo todo dia, todos os dias você está aprendendo uma coisa nova que você não sabia ontem. Isso não é evolução? Se hoje eu aprendi um truque novo que ontem eu não sabia, beleza, não ponto para mim. Isso não foi um ganho? Eu não sou uma pessoa melhor do que eu era ontem? Agora, o ritmo, essa preocupação do, não, eu tenho que ser excelente em um ano. Para quê? Porque sua vida vai durar, a gente não sabe, né? A sua vida vai durar um ano, você já está achando que sua vida vai acabar daqui a um ano, então você precisa fazer tudo hoje. É essa história. Do mesmo jeito que a gente não sabe se a gente vai morrer daqui a um ano, eu também não sei se eu vou viver mais 30, 40, 50, sabe? Eu estou vendo o pessoal colocar aqui, Rodrigo, um passo de cada vez, é isso, né? A Patrícia também, saudades, Patrícia, faz tempo que eu não vejo. Ela colocou, jamais, quem dera, né? Quem dera, tudo que a gente planejasse realmente saísse certinho do jeito que a gente planejou, né? Fosse muito bom que isso acontecesse. A Marli está agradecendo, falando um bate-papo interessante. O Antônio Marcos aí, que é o nosso parceiro das pós-graduações e das graduações, né? O Antônio Marcos da FCE. Ele está falando boa conversa, né? Muito bom, Rodrigo. Parabéns e Adriana por promover esse bate-papo. Obrigada, Antônio Marcos.
A Eliana cita o Mohan, claro, melhor uma cabeça feita do que uma cabeça cheia. Né? Tá vendo como vocês aprenderam o Mohan, gente? Vocês aprenderam o Mohan. Eu falei, hoje é o dia que a gente vai aprender o Mohan de uma vez por todas, né? A Marli falou, cada um tem um limite. Muitas vezes o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. E às vezes nos frustramos, né? Achamos que estamos para trás, mas também precisamos respeitar os nossos limites. Com certeza, Marli. Acho que respeitar os limites, você se conhece, conhecer a você mesmo, né? A gente poderia citar 1 milhão de técnicas aqui de meditação, né? A questão de como se autoconhecer, como se cuidar, mas o que eu quero deixar é que vocês realmente pensem, né? E coloquem isso, abrir os olhos já é um grande dia para você, a partir do momento que você, não sei a religião, se acredita, no que você acredita, né? Não importa, mas abrir os olhos todos os dias e já é um grande ganho naquele dia, né? E você está perfeito, né? E tudo mais. Então, teve uma nova chance, né? A vida te deu uma nova chance. O que você vai fazer com ela? Sim. Você vai repetir o dia de ontem, mas o dia de ontem você já viu. O que você vai repetir? Sim. A Luciane aqui, que é a nossa aluna também, de Sorocaba, concordo com você, Marli. O difícil é a ansiedade em questão de tempo. Gente, ansiedade... O que você me fala da ansiedade? Ansiedade, Rodrigo, depois eu vou te dar um link, compartilha com o pessoal lá. Tem um link que eu postei na minha página faz um tempinho, de um exercício para a gente controlar a ansiedade. Legal. É um exercício de respiração, porque a ansiedade, muita gente confunde e acha que a ansiedade é doença, né? E não sei se tem o pessoal da biologia aí, a gente sabe que a ansiedade é simplesmente uma resposta do nosso organismo diante de uma situação de estresse. A ansiedade prepara o nosso organismo para reagir diante de uma situação de perigo, de ameaça. Por quê? Porque a hipófise manda uma ordem para as suprarrenais, libera cortisol, noradrenalina na corrente sanguínea para aumentar a pulsação, bombear mais sangue para os músculos. Se você precisar correr, lutar, qualquer coisa, ou seja, uma ação. O que acontece na ansiedade? Geralmente esse mecanismo ele dá um start. Você sentado lendo um livro. Aí começa a virar um problema, uma psicopatologia que a gente fala. Porque você não precisa, você sentado lendo um livro, você não precisa que seu coração pulse numa velocidade maior. Você não precisa que seus músculos da perna sejam tão irrigados assim. E a gente mantém isso, essa tensão muscular. Com o exercício de respiração, você pode ver que a pessoa que está ansiosa, ela sempre respira assim, ó. Ela está sempre ofegante. Quando você respira dessa forma, ofegante, esse mecanismo é desencadeado. Se você reduzir sua respiração, na hora de soltar o ar, bem lento, contando até 7, 8, de novo. Uma respiração. Se você consegue diminuir sua frequência respiratória, é como se você estivesse mandando uma mensagem para a hipófise: olha, está tudo em paz, relaxa. A hipófise manda a ordem para a suprarrenal, ela bloqueia a liberação de cortisol e noradrenalina, seu coração pulsa mais devagar. E aí você consegue ter um relaxamento muscular, você consegue controlar. Ah, mas, Rodrigo, é milagre? Não. É igual uma academia, um exercício. Se você não praticar todos os dias, 5 minutinhos de manhã, 5 à tarde, o dia que você precisar, você não vai conseguir usar. É a mesma coisa, você não faz exercício. Aí você quer carregar um sofá, você não vai conseguir levantar. Se você vai lá, você treina todo dia um pouquinho. Ah, preciso levantar, eu consigo. O exercício é a mesma coisa, é um exercício respiratório. Ele permite que você consiga controlar a sua frequência respiratória. Diante de uma situação de estresse, onde você percebe que seu nível de ansiedade vai elevar, aí você usa o exercício que você já está praticando. Então, poucos minutos, você parou um pouco. Nossa, perdi, me tiraram do sério. Você parou, você respirou um pouco, conseguiu controlar a sua respiração, seu nível de ansiedade baixa.
Elas estão falando aqui que elas vão precisar desse exercício. Ele está mais bem explicadinho lá eu vou mandar o link para você. Porque em outubro elas vão fazer a prova. O pessoal de Sorocaba está muito ansioso por conta da prova, né? As outras cidades ainda não estão marcadas as datas, tirando o Américo Brasiliense, que é final de setembro, que eu não sei se vai se manter, mas Sorocaba, a prefeita hoje já colocou, né? Que será mesmo dia 11 de outubro, que é essa prova de PEB que elas estão se preparando. E aí a Marli já colocou, vamos treinar que até outubro vocês estão craque, com certeza, né? Tá ótimo. Dá tempo. Lá tá bem, cara, eu vou mandar. Lembrando sempre aqui, a gente tem 2 tipos de respiração, né? A alta, que a gente enche o peito. Isso aqui só serve para quem é tenor, vai cantar. O correto é a gente respirar por o diafragma. Você respira, ó, isso aqui fica parado aqui, ó. Você estufa a barriga, porque o diafragma empurra os órgãos, eles vão para frente. Então você tem que respira e é só isso. Não tem que pensar. Quem gosta de meditação, quiser pôr música, quiser fazer uma meditação, legal, mas isso seria uma evolução. A ideia é que é um exercício, é uma coisa mecânica. Você está trabalhando só a respiração e essa respiração vai desencadear todo esse mecanismo fisiológico que vai bloquear o que causa, o que te deixa ansioso, que é o excesso de adrenalina e cortisol no sangue. E é um treino mesmo, né? A gente vai treinando, viu, gente? Não é assim, ai, nossa, não, vamos treinando, vamos, né? Agradeço muito a participação do Rodrigo. O Antônio Marcos também coloca a questão da empatia, né? Então, essa questão da empatia é fundamental, se colocar no lugar do outro, né? E ainda eu estava dando aula, eu falei, sentir a dor do outro, né? A empatia é isso também, você sentir a dor do outro, não é só se colocar, né? Mas também sentir a dor do outro. E a gente, né? Como diz o Mohan, vamos citar o Mohan de novo, Mohan, nós vivemos em sociedade, né? Nós somos indivíduo, espécie e sociedade. Nós somos um triângulo, né? Porque enquanto a gente é único, a gente é diverso. E nós somos da mesma espécie humana, né? Então, essa questão também de viver em comunidade, de pensar. Então, essa questão da empatia. E a empatia é uma das... Cortou você. Uma coisa, vamos cooperar mais, né? Ao invés de tentar só competir, vamos cooperar um pouquinho mais, né? Enquanto espécie, a gente precisa disso, né? Sim. Existe a cooperação, né? A gente fica preocupado só em competir, eu preciso... E essa pandemia até me surpreenderam algumas atitudes que eu vi que parece ter uma pontinha de esperança, né? Você vê que o ser humano não está de todo perdido, né? Sim. Eu vi muitos exemplos de pessoas que estão tentando modificar, inclusive, essa maneira de viver em sociedade, de ajudar o outro, de se colocar à disposição quando alguém precisa. E eu achei muito... Eu tenho visto alguns exemplos e isso me dá um pouco de esperança, te deixa mais esperançoso, que acho que a gente ainda tem salvação, né? Enquanto espécie. Sim. O Paulo Freire fala da esperança, né? Ele fala, se a gente não tiver a esperança de que é possível, né, a mudança, então a gente é determinado, né? Tem várias determinações, tem vários fatores, mas que é possível a mudança, né? Então, essa questão da esperança. Eu falo, cada vez que eu dou aula do Paulo Freire, da pedagogia da autonomia e tudo mais, isso é a questão de que você realmente acredita naquilo, né? Na sensibilidade, que ele fala da boniteza, da decência, que é a ética, e essa questão da esperança, né? De uma esperança de um futuro melhor. Por isso que nós somos professores, né? Nós estamos aí nesse futuro, né? É isso que move a gente. Gente, é isso, Nossa Senhora, como aqui, ó, 1h30 de live. A gente poderia ficar aqui, né, Rodrigo, batendo papo. Mas deixar, a gente fica aqui. Começa, pessoal, cada um pega a sua cerveja aí, a gente abre e começa a conversar.
Mas eu agradeço muito a sua participação, tá? Eu vou postar depois o seu cartão aí no Face do CAP. Pessoal também. Estou sempre à disposição aí para vou conversar. Deixar. Pode me mandar meu WhatsApp, ele fica 24 horas online. Adiciona o Face do Rodrigo lá, a página dele. A Camila também, a nossa professora, que trabalha lá junto com a gente na escola, no presencial, né, Camila? A Camila escreveu assim: ajudar o colega de trabalho não gera concorrência, sim admiração. Admiração, concordo. Com certeza, Camila, Patrícia, né? Estão falando muito boa a live, adorei, abriu minha mente para muitas coisas. Ah, que bom. Que bom, né? Bom, depois a gente pode pensar num... Olha só, já estou me convidando para uma próxima. Então, vamos embora. A gente pode pensar numa outra plataforma onde apareça a carinha das pessoas que estão participando. Assim todo mundo pode interagir, vira um debate mesmo entre todo mundo. A gente pode fazer, mas no Meet. O Meet. Nossa, eu fiz já várias dessas, mas assim, eram lives que entravam assim, tipo 15 pessoas no máximo, ficava todo mundo, assim, ficava quadradinho. Eu não sei se com mais pessoas isso é possível. No Meet a gente consegue, né? Não entendo muito de computador, eu sou de humanas. É que como eu quis chamar pelo Face, então o Weird Art, sei lá como chama isso, ele deixa chamar até 3 pessoas só aqui para a gente bater papo assim, tá? Mas o Meet a gente consegue aí transmite pelo Facebook, então pelo Facebook não, pelo YouTube. E consegue entrar 250 pessoas aí para conversar. A gente pode fazer uma roda mesmo de conversa, né? E vira uma roda de prosa, né? Uma roda de conversa. Deixa eu só ler aqui o que o pessoal está escrevendo. A Flávia colocou muito boa a live. A Ana Cris também, parabéns. A Adriana, Rodrigo. A Marli colocou obrigada por essa oportunidade, Rodrigo. E Adriana, você sempre comprometida com o seu trabalho, com o seu semelhante. A Jane, também nossa aluna, né? Colocou Deus abençoe vocês. Ajudou muito. A Eliane, obrigada pela live. Obrigada, Adriane e Rodrigo, a Lourdes, a Júlia, obrigada de coração por essa live. Né? Obrigada, Deus abençoe, adorei. A Marli está falando, faz no Meet. O Rodrigo deu uma boa ideia, né? O Zoom também é legal, adorei a ideia, a Letícia colocou. Acho que eu perdi alguns aqui, peraí. A Patrícia, né? A Patrícia é professora da rede do municipal. Ela está perguntando se tem como fazer uma live dessa em HTPC. Posso estender o convite aí para o Rodrigo para vir falar no nosso HTPC. Seria um HTPC mais produtivo, tá? Nós temos tentado, viu? A gente tem trazido vários, né? Começamos com o Corran, que fala sobre o Paulo Freire, nós trouxemos a Anete também, que fala sobre a infância, agora tem a Petronilha, logo mais tem o Arroio, a Roseli, então a gente tem tentado, e os HTPCs de quarta-feira também, a gente tem tentado na rede aqui de São Carlos, fazer com que esses espaços sejam realmente formativos, né? Então essa questão, Patrícia, podemos ver, vou conversar, tá? Eu, como diretora, já deixo, né? Então, é possível. Está convidado para vir na CEMEI. A Andréia está agradecendo também. Então, Rodrigo, agradeço aí o espaço, quer deixar suas considerações finais. Era isso, acho que eu falei bastante. Era mais isso, é só isso, gente, pisa no freio, sabe? Acho que o foco tem que ser, sabe? A gente corre para chegar onde? Vocês já se perguntaram? Onde tanto que a gente quer chegar tanto? Para que correr tanto? Será que não é melhor chegar em algum lugar bom do que correr o risco de se perder pelo meio do caminho e não chegar? Então, sim. Vamos manter, sabe aquela história? Deixa um pouquinho para amanhã. Não é uma postura negligente, nem de acomodação, mas amanhã, como diz, amanhã também é dia, deixa um pouquinho para amanhã, sabe? Tenta, como que a gente pode deixar o nosso dia mais leve, leve?
Lógico, porque se a gente faz isso, lógico que um dia ou outro ele vai ficar mais pesado, ele vai ter uma mais difícil, nós vamos ter mais coisa para fazer, mas que não sejam todos os dias assim, né? Que a gente consiga manter uma rotina e esse dia vai ser esporádico. De vez em quando a coisa fica mais pesada, mas normalmente a gente mantém uma qualidade de vida, né? A gente precisa preservar a nossa saúde mental. Com certeza, saúde mental. A Marli está falando, fechou, Rodrigo, bom ouvir isso. Isso, Marli. Deixa um dia de cada vez. Todos, né? Não temos todos os dias bons, mas também temos momentos ali felizes e tudo mais. Então, eu acho que a mensagem que a gente pode deixar, né, desses estudos e enfrentamento do cotidiano, um dia de cada vez aí, né, com planejamento, né? Eu acho que essa a palavra que a gente pode deixar. Nós tivemos muitos compartilhamentos, muitas visualizações, né, muito pessoal falando aqui no chat. Agradeço todo mundo aí mais uma vez. A live vai ficar aqui no Face e eu vou mandar ela também lá para o YouTube, no canal lá. Que agora eu mudei o e-mail, ficou Adriana Bueno o canal, não ficou mais Cap, mas tá, então vai para lá também para vocês assistirem, reverem, compartilharem. Se vocês gostaram, curtam aí, compartilhem, entrem na página do Rodrigo, eu vou deixar o link também, né? E também o telefone, o endereço do consultório dele aqui em São Carlos, mas ele já disse que ele atende online também. Então. Virou o que tem para hoje. É isso aqui, ó. Olha, é o que a gente está fazendo aqui hoje. Tá, Esse então é o novo normal, vamos falar assim. Novo Até normal. quando? Não sei, mas é o que tem para hoje. E nós vamos ficar esperando o normal ou a gente vai aproveitar o que a gente tem agora? Né? Eu também tinha muita resistência em relação ao online, né? Sempre fiz a preparação presencial, a questão de eu dando aula ali, tanto é que eu falo para as meninas, eu preciso que vocês estejam na aula ao vivo, né? Que eu dou aula ao vivo, aí ela grava e depois eu mando a aula. Eu falei, porque eu preciso de gente, né? Eu sou igual o Paulo Freire, eu preciso de gente ali para olhar, né? Essa coisa sozinha, né, gravando. Parece que está falando do nada, né? E aí, mas esse é um novo normal, né? Acho que é isso. A gente também tem a mudança, o acostume-se, né? E bola para frente, cabeça erguida. E vai chegar uma hora em que nós vamos retornar com segurança e tudo mais. E ao acordar amanhã, agradeça a quem você acredita e planeje o dia para que ele possa ser produtivo. É isso? Exatamente. Ótimo. Gente, tchau. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Obrigado, Adriana. Obrigado, pessoal. Tchau. Até. Boa noite.